Salve, salve, rapaziada, vocês estão na parada, como é que pode ser? Seguinte, nós vamos ver aqui o vazio de Gumball do nosso querido canal Espantalho. Eu já trouxe o vídeo aqui dele pra vocês, então bora lá ver sem coisa nenhuma. Então bora lá ver, 3, 2, 1, play! Esse vídeo é baseado no formato de vídeo do canal JJ, créditos a ele. Segundo vídeo do tema de vazio aqui no canal. Vendo o primeiro vídeo desse estilo aqui do canal, fica claro que eu tentei focar no vazio, na parte literal da coisa, dos cenários vazios do desenho Bob Esponja. Se tu não viu aquele vídeo, dá uma olhada. Na ideia inicial de O Vazio de Gumball, eu ia fazer a mesma coisa, até porque quando se trata de Liminal Spaces, o incrível mundo de Gumball é um prato cheio. O desenho sempre se focou em mostrar cenários realistas em contraste com a animação. Quando eventualmente a gente via esses cenários sozinhos, é natural a gente sentir aquela famosa sensação de eita, era nisso. É, mano, é meio estranho, tá ligado? Sem os bonecos, no caso, bonecos, entre aspas, sem os personagens, fica meio estranho, parece que fica vazio mesmo, né? Que a ideia inicial do vídeo ia se agarrar. Pois bem, pesquisando sobre o desenho para desenvolver esse roteiro, eu acabei me deparando com um episódio um pouco peculiar do desenho. Episódio esse que por si só conseguiu sintetizar muito bem o lado literal da palavra vazio. Terceira temporada, episódio 37, a depressão. Nossa. Eu acho que as peculiaridades desse episódio começam já no seu título. Gumball é um programa que automaticamente me lembra cores, coisas interessantes, personagens felizes. Então, se deparar com um título desses é um tanto quanto estranho. O episódio começa com toda a família Watterson batendo na porta do quarto do Gumball, cobrando ele de coisas que ele disse que faria. Só que por conta de um mau humor absurdo, ele não quer fazer mais nada. A verdade é que ele tá deprimido. E a primeira pessoa da casa a notar isso é o Ricardo, o pai... Mano, o pior é que, tipo assim, é meio baqueado falar esses tópicos, mas, mano, depressão é algo muito foda e forte, tá ligado? E faz a pessoa não querer fazer nada mais da vida, sabe? É muito sensível esse tipo de tópico, então é complicado, só isso. Dele. A gente fica sabendo disso por conta do conselho que ele dá pro Gumball. Ele diz que sempre que ele tá pra baixo, ele finge uma felicidade até que ela se torne real. E tirando essa frase de contexto, meu amigo, isso é bem preocupante. Bom, normalmente quando a gente tá de mau humor, as pessoas procuram se isolar. E o Gumball fica tão irritado de todos estar ali na volta que ele grita pedindo por solidão. E assim como ele desejou, a coisa se concretiza. E aqui a gente vai fazer uma pausa. Lembra que eu falei que na ideia inicial, isso aqui seria um vídeo explorando os cenários vazios de Gumball? Pelo menos pra mim, esses cenários são um pouco desconfortáveis. Pois é, no início desse vídeo, eu falei que esse episódio sintetiza muito bem esse sentimento. Esse episódio se torna a definição de vazio porque o Gumball se encontra totalmente sozinho em Elmore. É óbvio, vazio significa isso. Entenda que pelo menos... Nossa, não, aí é baque, viu? Nossa senhora, eu vou até dar uma olhada nesse episódio depois. Os meus vídeos de vazio não tem nenhuma novidade, nenhuma filosofia em cima. Eu trato o vazio da forma literal. Esse desejo do Gumball poderia facilmente ser uma pauta grande, afinal, o que tu anda desejando realmente é o que tu quer? O Gumball é uma criança e obviamente não entende a gravidade do que é pedir pra sua família desaparecer. Agora imagina uma cidade inteira desaparecer do nada. Pois é, de início o Gumball vai achar que tudo aquilo era uma piada, que sua família tava escondida ou sei lá. Ele chama a atenção e até mesmo faz ceninha de criança, como se tivesse se machucado. Tudo isso pra chamar eles de volta, e são todas tentativas falhas dele. É engraçado que durante esse episódio, os dois lados do Gumball vão ficar brigando, o lado normal e o mal-humorado. Um lado quer ficar só, e o outro não. O lado mal-humorado continua... basicamente o lado depressivo, tipo assim, eu quero ficar só, não adianta você entrar em contato social. Mas o outro, eu não quero ficar sozinho, tá ligado? É basicamente, nossa, mas que brisa! Continua agindo como se nada tivesse acontecido. Ele brinca normalmente, mas toda vez que algo, entre aspas, humano acontece, o Gumball normal volta. Quando ele pisa numa peça de Lego e sente dor como um ser humano normal, o Gumball volta. E assume que ficar de mau humor é muito chato. Ficar de mau humor não é tão legal assim. Nesse momento em que a gente deixa o mau humor e encara o Gumball de novo, a gente tem o vislumbre de como ele tá enxergando o mundo. Quando ele assiste TV, a única coisa que a gente enxerga é poluição, notícias de animais sendo extintos, e o Gumball é um animal. Notem que eu disse a forma do Gumball de enxergar as coisas. Vocês já vão entender o porquê do ênfase nisso. O Gumball liga a TV atrás de serotonina, e ele não conseguiu. Pra tentar se alegrar, ele canta uma canção que, sendo bem honesto, ela começa bem otimista. A letra é contagiante e o foco dela é mostrar como a vida é bela.
ela, como ela Pois te faz é. sorrir. Segundo ele, o sorriso tá em tudo, até mesmo em objetos inanimados. É curioso que, ao invés da música simplesmente se tornar algo triste de uma hora pra outra, o que é o esperado, não é isso que acontece. O Gumball continua cantando sobre as coisas que ele gosta, mas o problema é que ele começa somente a ver o lado ruim das atividades legais. Por exemplo, suco é bom, só que Mano, mas aí mano, é o estado de uma pessoa depressiva mesmo, tá ligado? Ela só vê as coisas ruins daquilo que ela faz de bom, tá ligado? Isso é forte. Sei lá, mano. É muito chato você ver só o lado ruim das coisas, sabe? É como aquele negócio da Poliana, tá ligado? Eu vou colocar um negócio nada a ver, mas o jogo do contente é muito melhor do que qualquer outra coisa, porque tu tenta ver o lado bom das coisas, tá ligado? E alguma coisa que deu ruim, e é meio que isso, velho. Isso te torna humano, sabe? suco é bom, só que se tu escovar os dentes antes de beber, o gosto vai ficar horrível. Jogar videogame é legal, só que depois de algumas horas, os dedos vão doer. E isso me leva pra um pensamento que tá de mãos dadas com a depressão. Tu parar de apreciar as coisas que tu gosta de fazer pode ser algo bem preocupante, mas é óbvio que não é no canal Espantalho e muito menos no Google que tu vai descobrir o teu diagnóstico. Tu vai descobrir isso no consultório de um profissional. Pois é. Continuando. Dentre as frases finais dessa música, depois dele ter dito o lado ruim de tudo, tem uma frase em específico que é um baita soco no estômago de quem tá vendo. Abre aspas, desse jeito eu vou levando e finjo não me preocupar. A música começa com a vida te faz sorrir e termina com por que a vida é tão ruim? Sobre isso, eu nem preciso explicar. Depois de todo o show dele, ele vai pra cozinha e ainda nos solta outra pérola em forma de frase. Abre aspas, talvez comida enche o vazio da minha alma. Esse episódio é muito problemático. Nossa senhora, mano, eu já... Juro, eu já fui esse tipo de pessoa. Talvez a comida enche o vazio da minha alma, sabe? É uma coisa que eu ainda tento lutar contra, tá ligado? Eu já fui obeso, já tive obesidade. E algo que eu ainda tenho que tratar. E, mano, depressão faz com que a pessoa fique mal, fique fisicamente mal, sabe? É muito complicado pensar nisso, né? Mas com que a depressão faz com a gente, acho que não desejaria nem pro nosso pior inimigo. Depois de cozinhar, ele emula um jantar com toda a sua família. E quando ele finalmente cai em si, ele explode de raiva. Nessa hora, ele vai pra rua. E é aí que ele finalmente se depara com a Elmore totalmente solitária. Ele é a única pessoa ali. E ele ainda tá de mau humor. Quando ele olha pros outdoors da cidade, eles estão com marketings tristes. Tudo ao seu redor tá triste. E caso tu ainda não tenha notado, o Gumball não tá de mau humor. Ele tá deprimido. E pelo amor de Deus, se tu ainda acha que ele não tá deprimido, o programa literalmente desenha a depressão vindo atrás dele. Nossa! Muda! Sem saída. Sem saída? A depressão vai consumindo toda a Elmore, junto de todo o horizonte. E obviamente o Gumball entra em desespero. Eu acho que qualquer pessoa que visse a sua depressão vindo atrás ficaria em desespero. Quando o Gumball fica preso em casa, todos os quadros ficam tristes e sombrios. Só o quadro do palhaço que não. Esse continua igualzinho. Eventualmente, Gumball é consumido. E quando isso acontece, ele não se torna algo diferente. Ele não fica sombrio ou então mais triste. A depressão nesse desenho não é um estado triste. Se ela te alcançou, é porque você já estava nela. Só não queria aceitar. No momento que ela alcança o Gumball, não restam mais dúvidas. Essa névoa escura era apenas uma espécie de aceitação. Depois que ele aceita e entende onde ele está, ele fica sozinho no total escuro. Só ele e seus pensamentos. Eu realmente não sei se isso foi proposital dos criadores. Não sei se esse episódio era pra ser tão profundo. Preso com os próprios pensamentos, o Gumball começa a se perguntar o que fazer. E enquanto ele anda por aquele lugar, ele se bate em coisas que logo ele identifica como os móveis da própria casa. Ele ainda estava em casa. Na minha interpretação, o Gumball ficou cego desde o momento em que ele viu o lado ruim de tudo e os slogans ruins nas ruas. Isso consumiu ele tanto ao ponto dele não ver mais nada, mas ele ainda está em casa. Quando ele entende isso, ele começa a tentar se lembrar dos conselhos que o pai dele disse. Quando você estiver para baixo, precisa tentar sacudir a poeira e dar a volta por cima. Sim. Se você estiver pra baixo, precisa tentar sacudir a poeira e dar a volta. É basicamente, não desista. Você que tá aí do outro lado da tela, que eu sei que vai estar com depressão, triste, não se esqueça, tem gente que pode te ajudar. Então, por favor, se acalma e corra atrás do profissional.
Por favor, faça isso. Tá por cima! É, pai, foi isso que eu disse. Nisso, ele começa a agir como se todos ainda estivessem ali. Ele havia dito para o Darwin que iria praticar com ele o carrinho de mão, e ele começa a fazer isso sozinho, até que magicamente dá certo. Elmore e sua família voltaram, junto da cor e harmonia daquela cidade. E aqui a plot é entregue. O Gumball realmente começou o dia mal-humorado e deprimido, mas ninguém desapareceu. Lembra que a gente citou que ele havia ficado cego na sua depressão e mau humor? Durante a música, ele perdeu a vista do lado bom das coisas, até das que ele gostava. Pois bem, isso foi totalmente ao pé da letra. Ele realmente ficou cego para as coisas boas, começando pela sua família. Nessa hora, o episódio volta em todas as cenas daquele episódio. Cenas essas onde o Gumball estava sozinho, mas agora os membros da família dele estavam lá. Ele realmente só tinha se cegado para as pessoas. O desenho obviamente quis brincar com a depressão de... Eu sei, né, mas, velho, isso eu acho que acontece com as pessoas. E, sei lá, é muito engraçado como isso é tão legal de que um desenho fale isso abertamente, sabe? de forma literal, de forma um pouco mais infantil, digamos assim. Mas analisando esse episódio com calma, a gente consegue pescar as informações e fazer uma relação com a nossa realidade. Mas é como foi dito no meio desse vídeo, não é num vídeo do canal Espantalho, e muito menos no Google que tu vai ter o teu diagnóstico. Exatamente. Não romantizem coisas sérias. E um abraço para cada um. Principalmente coisas como depressão. Isso não é romantização. TDAH é uma doença. Tudo que for maléfico a você, por favor, vá atrás de um profissional. Bom, povinho, a gente espera que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. A gente meio que esqueceu de falar isso no último vídeo, mas eu acho que ainda dá tempo. Feliz ano novo, povinho, e obrigado por terem feito desse canal algo. E valeu a quem tá olhando o vídeo até aqui. O meu nome é Estelmi e tchau! Tchau! Bom, pessoal, como eu falei, vão atrás de um profissional se vocês têm indícios de depressão, se vocês têm indícios de alguma coisa parecida. Por favor, encontre um profissional, que isso vai ser bastante necessário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like, tchau!